a todas. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. E então, de quem falaremos hoje, você já sabe? Para você que está entrando agora, que não nos conhece, eu sou a pastora Bianca Agostini e nós estamos aí numa série bíblica de mulheres, todos os sábados às 22 horas. Estamos procurando fazer na ordem cronológica, mas também histórica, né? Mas também quando o Espírito Santo falar ao nosso coração, a gente está todo ouvidos, né? Para ouvi-lo, então executar aquilo que ele quer. A Sônia já falou, é Dalila. É verdade. Falaremos de Dalila, né? Uma mulher muito interesseira, má, né? Infelizmente está cheio nos dias de hoje. Mas antes de começarmos a leitura bíblica, vamos fazer uma oração? E eu tenho certeza que o Senhor nos dará a direção do que falar e do que fazer. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós entramos na Tua presença, Senhor, na certeza absoluta de que o Senhor escuta essa oração. E te pedimos, meu Pai, que essa live não venha a ser uma a mais, mas que venha a ser aquela que fale ao coração do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que querem aprender a ser pessoas melhores, aprender a ser mães melhores, mulheres melhores, pessoas melhores, que estejam interessadas realmente em Te agradar. Meu Deus, eu entrego essa live, eu entrego essa meditação nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor já nos abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, então. Vamos começar. Eu peço a você que abra no livro de Juízes, capítulo 16, tá? Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 1. Vou dar um tempinho aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem, o som está tudo bem? Muito bem, então. Juízes 16, 1. Quem puder, por favor, escrever aí no livro bíblico para aqueles que forem entrando saberem do que estamos falando, tá bom? Diz assim: certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Então, eu vou fazer um resumo rapidamente de quem foi Sansão. Sansão foi um homem que o nascimento dele foi profético, né? Deus então profetizou que aquela mulher teria um filho e ele seria um resgatador, vamos dizer assim, de Israel, né? Um defensor de Israel. E Deus deu uma condição para aquela mulher, disse que sobre ele não passaria navalha, ele seria nazareno e sobre o cabelo dele não passaria navalha. E aquela mulher, então, assim o fez. Aquele menino foi criado e crescendo, né, em graça e em força. Esse é Sansão, tá bom? Um homem que foi desde o ventre escolhido, né? Foi profetizado que ele seria um guardião, vamos dizer assim, um defensor de Israel. E sobre a cabeça dele não passaria navalha. Essa foi a ordem que Deus deu para aquela mulher. Então, Sansão, ele teve, supostamente, né? Ele teve uma criação aí no temor de Deus. Deveria ser assim. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que esse homem, ele tinha uma fraqueza. Ele era um homem forte em todos os sentidos, né? Fisicamente, até então espiritualmente, porque Deus era com ele. Mas ele tinha uma fraqueza, que era a mulher. E Deus, então, não se agradava do fato dele ir buscar no meio das filisteias, né? Como ele não se casou, Sansão não se casou, então ele buscou ali no meio das prostitutas. Por aí você já vê
um erro, né? Não estou aqui para menosprezar ninguém, mas eu me refiro à condição que Deus dava, né? Que Deus deu para o nascimento dele, né? As ordens, quer dizer, o povo de Israel, né? Deus sempre ordenava ou orientava o povo de Israel casar, os homens de Israel casarem com as mulheres de Israel, né? E é por isso a importância, só fazendo um parênteses aqui, é por isso a importância de você procurar certo, né? Com quem casar, com quem estar, com quem viver, porque se você casa errado, né? A mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande, né? Agora eu falo com você, homem, se existem homens aí nos assistindo, o poder da mulher é muito grande de influência. Se ela é uma mulher nécia, com coração mau, ela vai influenciar. Você vai ver aqui que ela teve uma influência sobre a vida dele que o destruiu, tá bom? Então, voltando aqui ao capítulo 1 de Juízes, o capítulo 16, versículo 1 diz assim: certo dia, então, foi à cidade filisteia e conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Por aí você já vê o começo, né? Já errado. Logo ocorreu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam, quando o dia clarear, vamos matá-lo. Então os filisteus queriam destruir, né, Sansão, até porque Sansão, ele era aquele que destruía tudo e todos, né? Veja que Sansão, com uma queixada de burro, ele destruiu mais de 1000 filisteus, né? Veja que a força dele estava realmente em Deus, porque não foi com espada, não foi com lança que ele foi lutar, ele pegou uma queixada, né? Uma queixada de um animal, né? A gente sabe que o queixo, né? Essa região do queixo é um dos ossos mais fortes que nós temos no corpo humano, né? E ele com uma queixada, então, ele conseguiu destruir de jumento, ele conseguiu então vencer o exército, né? O povo filisteu, tá bom? Versículo 3 diz assim: mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite, né? Eles esperaram que ele ia ficar até o dia clarear. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Então assim, gente, não há como falar de Dalila sem falar de Sansão. Igual algumas últimas lives, né, que nós tivemos. Não tem como nós falarmos de Sara sem falar de Abraão. Então aqui é importante que nós venhamos comentar acerca de Salomão, para que você entenda o contexto geral da história. Até porque Dalila é mencionada de uma forma muito sutil, mas muito específica, tá? E diz então assim, no versículo 4, olha só, antes disso, no versículo 3, olha a força de Sansão. Ele tinha uma força bruta, uma força física que os filisteus temiam grandemente. Ele pegou os portões da cidade. Você sabe que os portões eram portões imensos, eram portões que guardavam, né, toda a cidade, né, cercava a cidade. Ele pegou aqueles portões de ferro, arrebentou e colocou, a Bíblia diz, colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Quer dizer, ele subiu um monte. A gente já tem dificuldade de subir monte, né? Agora você imagina a gente subindo um monte com portões sobre nós, né? Imagina a força dele física. 4. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então, a Bíblia não fala que ela era filisteia, mas provavelmente era, porque ela morava ali, né? E Deus não se agradou dessa atitude de Sansão, porque Deus preferia que os homens de Deus se unissem a mulheres do povo dele, né? Mais uma vez, ele foi lá e procurou por Dalila. A Bíblia não especifica se ela era ou não uma prostituta, mas a Bíblia mais adiante deixa bem claro que ela recebeu dinheiro para persuadi-lo e descobrir, traindo ele, né, de onde vem a sua força. Vamos lá, vamos acompanhar para você entender. O versículo 5 diz assim: os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram, olha só
que os governantes disseram, o povo inimigo, né? Seduza Sansão para que ele lhe diga o que lhe torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você 1.100 ciclos ou peças de prata. Gente, 1.100 ciclos ou peças de prata é uma coisa assim que realmente Dalila teria um conforto para o resto da sua vida. Ela poderia usar os seus melhores perfumes que ela quisesse comprar, ela poderia construir a melhor casa que ela quisesse. Então, aquilo ali, já que ela era uma mulher ambiciosa para o sentido ruim da palavra, né? Porque quando você tem uma ambição, vamos dizer assim, para glorificar a Deus, que na verdade não é uma ambição, né? São conquistas para honrar o nome dele, é uma coisa. Agora, a partir do momento que essa ambição da maldade, para fazer maldade, né? Conseguir poder para o mal, aí você vê realmente a ação do diabo, né? Nessa passagem, nós não vemos o nome de Satanás em nenhum momento, mas nós vemos nitidamente a ação dele através dessa mulher, né? Olha só, versículo 6 diz: assim, Dalila disse a Sansão, ou seja, ela aceitou, né? Ela já foi lá, que já passou um tempinho, e ela foi até Sansão e disse: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar, né? Então, quer dizer, ela ali já estava persuadindo ele, ela queria saber da onde vinha a força dele para poder, assim, iria traí-lo e contar para os governantes dos filisteus, que queriam amarrá-lo, né, e destruí-lo. Assim conseguiria conquistar toda a terra ali de Israel, né? E Sansão respondeu, versículo 7. Se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Preste atenção, prestem bastante atenção. Então, os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, assim como ele disse, e ela amarrou Sansão. Versículo 9, ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Ponto. Olha só. Então, quer dizer, você vê, se você ler realmente, meditar, por isso que as lives nós fazemos a meditação bíblica, e eu sempre peço a vocês que leiam depois com calma. Olha só, Sansão brincando com o diabo, né? Você vê nitidamente aqui que ele demonstra uma, como eu vou dizer a vocês? Tá dizendo assim, eu vou brincar um pouquinho com ela, porque ninguém me vence, entendeu? Eu sou invencível, eu sou o máximo, sabe? A minha força vem de Deus, ninguém me abate. Só que ele tinha esquecido que ele já estava envolvido com o pecado. Deus, na verdade, estava sendo misericordioso com ele já há algum tempo. Só que aqui ele já estava abusando, ele estava se esquecendo que para que ele tivesse a força que vem de Deus, ele tinha que ter um pacto com Deus. O pacto dele com Deus não poderia ser quebrado. E infelizmente é isso que acontece nos dias de hoje. Os crentes, os cristãos de hoje, né, de uma maneira geral, não todos, é claro, existem as suas exceções, mas acham que podem brincar com o diabo, né? Acham que podem fazer o que querem, acham que podem, viver a sua vida do jeito que acha, que não é bem assim, entendeu? Porque Deus é comigo, porque Deus me dá força, inclusive fala isso incisivamente na internet, com versículos bíblicos, mas essa pessoa já está no pecado, contaminado com a mente, porque aqui você vê a mente dele, o estado mental de Sansão. Para uma pessoa falar isso e depois eu vou continuar aqui repetidamente, continuar a brincar, quer dizer, ele não estava já num estado de espírito, vamos dizer assim, ele não estava medindo o que ele estava fazendo. E infelizmente hoje em dia é assim, existem pessoas que brincam com Deus, que brincam
com Deus e acham que podem fazer o que querem e que Deus não vai, entendeu? Porque Deus é muito bom e não haverão consequências. Olha as consequências para a vida de Sansão, que foi um homem, não foi um homem qualquer. O nascimento dele foi profético. Deus anunciou o nascimento de Sansão, que ele seria o protetor de Israel. Então, a gente tem que colocar a nossa barba de molho, sabe, gente? A gente tem que entender que se a gente quer ser forte em qualquer aspecto da nossa vida, nós temos que pedir essa força em Deus. E a força de Deus só permanecerá em nós se realmente tivermos comunhão com Ele e obediência. É disso que se trata. Olha só o que diz então o versículo 13. Ela ficou brava, olha só. Assim Dalila disse: você zombou de mim, mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Quer dizer, olha só, preste atenção. Sansão, nesse momento, ele estava tão apaixonado, né? Diz ali no versículo 2 que ele estava apaixonado por Dalila. Então, é aquilo que sempre eu e o meu esposo, né, orientamos vocês nos vídeos Aprendendo a Amar. A diferença entre paixão e amor, né? A Bíblia diz aqui claramente que ele estava apaixonado por Dalila. A paixão cega a pessoa. A paixão cega o homem, não deixa ele raciocinar, ele pensar no que está fazendo. O amor não. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente, ele é equilibrado, ele não traz males pra gente. Então, como ele já não estava bem espiritualmente já há algum tempo, brincando com Deus, né? Aqui você vê então que já se começou a manifestar a cegueira espiritual dele, que posteriormente se tornou uma cegueira física, né? Você que conhece a história, você já sabe do que eu estou falando, mas eu vou continuar para que você que não conhece entenda. Olha só, preste atenção. Então, no versículo 13, ela falou, olha, poxa, você me enganou. O que ele disse? Se ele fosse espiritual, o que ele iria falar nesse momento? Gente, ele ia pensar, pensa bem, pera aí um pouquinho, será que não foi Dalila que trouxe esses homens aqui para dentro de casa? Né? Como assim que ela me amarrou nessa brincadeirinha e apareceram os filisteus aqui em casa? Se ele tivesse em espírito, certamente ele teria pensado assim, opa, tem coisa errada. Mas ele ali já estava cego espiritualmente. É disso que se trata. E a vida dele, ó, nessa narrativa bíblica que é bem curta, ele já começou a decadência dele, espiritual e física, né, de vida também. No versículo, então, 13, continuando, em seguida diz, Sansão respondeu, se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então, enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu com o pino de tear. De novo ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e se soltou de uma vez o cabelo de tear e do pano. Versículo 15. Então Dalila disse, ó, o sentimentalismo aqui, ó. Como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte, ponto. Olha só, essa aqui é para você jovem, né? Que gosta eu acho que assim, que gosta ou se deixa ser enganado. Se deixa ser enganado. Porque essa é a conversa, na maioria das vezes, para aquele rapaz que quer se deitar, sabe? Com aquela jovem e começa a persuadi-la, né? Ou vice-versa, uma mulher também diz, olha, se você me ama, você vai fazer isso. Foi exatamente o que Dalila falou, olha, como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Ou seja, como você pode dizer que me ama se não se deita comigo? Não, isso não é amor, você tem que provar que me ama. Não é assim que as pessoas falam? Né? Eu estou me referindo quando não há casamento, tá bom, gente? A gente tem que ficar muito cuidado com pessoas que usam de sentimentalismo para persuadir a outras, sabe? Normalmente, as pessoas que são verdadeiras e falam realmente o fato como ela é, elas são mal interpretadas.
Mas pessoas que têm uma fala suave, assim como Dalila, e o poder de persuasão pelo fato de usar a emoção como arma principal, né? Porque ela sabia que Sansão estava apaixonado por ela, então ela usava assim o mel na boca, né? Então, e persuadia ele. E ele, claro, bobão, né? Já estava aí amarrado pelo laço do diabo. E sem perceber, ele foi brincando, ele foi brincando. E as consequências foram severas, né? E Dalila disse, 16, perdão. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Olha só, mulher. Olha só como nós devemos ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, sabe? Ela diz, a Bíblia diz que todos os dias ela o atormentava. Existem mulheres, sabe, que não são sábias. Existem mulheres que ela importuna o seu marido até ele não suportar mais. O marido acaba de chegar em casa e ela conta e isso e outro. A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque nós, mulheres, a nossa força não está no soco, não. Porque se a gente der um soco, o nosso marido, a pessoa que está com a gente, dá um peteleco e a gente cai, porque a gente não tem força física. Mas a mulher tem uma força na língua que se ela não tiver sabedoria, não usar essa força para o bem, sabe? Você pode até falar de maneira mais incisiva, não é esse a questão. Aqui a questão é a influência para o mal. Tem mulheres que influenciam seu esposo para o que é mal, para, sabe, para vingança, para maldade, para fazer o que é mal. Você vai colher, hein? Você vai colher frutos, mal frutos para sua vida, para sua casa e para sua família. De repente, seu marido tá falando assim, olha, chega, sabe? Vamos deixar tal coisa pra lá, né? Ou uma situação séria, você tá ali, não. É isso que a gente vai fazer, né? E você se orgulha disso. Muito cuidado, porque você vai ter problemas com Deus e as consequências serão severas. E diz assim, 17, por fim... Ah, e uma observação, tá? Não sei se eu falei a princípio, Deus pediu para não contar isso nunca a ninguém. Era um segredo. Era um segredo que ele tinha que guardar para o resto da sua vida. Fidelidade. Aqui nós vemos fidelidade, compromisso, que não houve. Não aconteceu, essa fidelidade não existiu. Deus falou, não conte nunca esse segredo. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois eu fui consagrado a Deus. Olha aí, gente. Como Nazareu, desde o nascimento. Olha aí. Meu cabelo nunca foi cortado. Ele contou o segredo. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Nesse momento, Sansão, ele cortou a comunhão dele com Deus, ele cortou a aliança dele com Deus em troca de uma mulher. De repente, a sua aliança... Ui, perdão, gente, caiu aqui. De repente, a sua aliança não é com uma mulher, mas a sua aliança, o seu pacto é com um pecado. De repente, a sua aliança não é com uma mulher, mas a sua aliança é com sustentar uma mentira. A sua aliança é com a hipocrisia. A sua aliança é com a traição. Então, qual é a sua aliança que tem impedido você de conhecer a Deus? Qual tem sido a aliança que tem impedido você de permanecer em comunhão com Deus? Não troque a sua aliança com Deus por nada desse mundo. Amém? Não troque a sua aliança em nome do Senhor Jesus com nada desse mundo. Porque as consequências disso são muito ruins, serão muito ruins para a sua vida. A Bíblia diz então que ele contou o segredo, né? Da onde vinha a força dele, ele entregou a força dele
para Dalila. 18. Dalila percebeu que finalmente Sansão lhe havia contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Quer dizer, ela se vendeu, né? Ela se vendeu. Mais uma vez, pessoas que se vendem, né? Por qualquer coisa, trocam a comunhão dela com Deus por qualquer coisa, né? E Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Gente, presta atenção. As forças de Sansão o deixaram. Não foi o ato de cortar o cabelo em si. A força dele estava em Deus. Ele trocou a comunhão dele com Deus, ele trocou a vida dele com Deus por uma mulher. Aí está a ausência da força. Aqui as tranças estão de maneira simbólica. Entende o que eu estou falando? Então diz assim, versículo 20. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei delas. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Gente, olha, vou até beber água. Espera aí um pouquinho. Buenas noches, Mabel, desde Argentina. Um beijo a todos aí. Los quiero mucho. Bendiciones. Olha só, continuando. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei delas. Deus é comigo, gente. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Vocês que estão me escutando, me assistindo nesse momento, você consegue entender a gravidade da história? Ele queria ir para a guerra e ele tinha certeza que Deus era com ele. Mas o Senhor já havia o deixado. Sabe, gente, isso aqui me dá um temor, me causa um temor, porque quantos são as pessoas que acham que Deus está com ela, mas através das suas atitudes más, injustas e infiéis, Deus já deixou ela, ó, há muito tempo. Só que o diabo tá só cozinhando ela, ó, tá só cozinhando em banho-maria. E ela age como Sansão, imagina, né? Farei como das outras vezes e me livrarei deles, né? Ou seja, imagina, Deus é comigo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse é o versículo que todo mundo gosta de falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas ele não tá te fortalecendo muitas vezes não, hein? A gente tem que tomar cuidado e termos uma consciência íntegra e pura e verdadeira conosco mesmos, né? Com a gente mesmo, para a gente não se auto-enganar. Porque a maior cegueira não é aquela onde enganamos as pessoas, não. A maior cegueira é a gente se auto-enganar, é a gente se auto-sabotar. E foi isso que Sansão fez. Sansão se auto-enganou. Sansão se auto-sabotou. E as consequências para a vida dele foram severas. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se auto-enganar, né? E diz então no versículo 21, os filisteus o capturaram. Para você que está entrando agora, nós estamos no livro de Juízes 1:16, no versículo 21 agora. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Olha aí. A primeira coisa, né, que os inimigos de Israel fizeram, qual foi? Furar os olhos dele. Por quem? Alguém sabe responder? Vou dar um tempinho aí para você me responder, se você sabe. Por quem que furaram os olhos dele? Quem sabe? Alguém sabe me responder?
Não tenham medo, estamos meditando juntas. Furaram os olhos dele porque eles pensaram, ele perdendo a visão, ele perde tudo. E é assim que o nosso adversário faz conosco. Ele quer fazer você, eu, todos nós perdermos a visão do que realmente importa, que é a nossa vida com Deus. Você veja que a primeira coisa, porque eles cortaram o cabelo e eles poderiam ter torturado Sansão, eles poderiam ter feito um monte de coisa com Sansão. Eles não fizeram isso. Eles furaram os olhos dele, ele ficou cego. Ele perdeu o brilho dele, ele perdeu a unção, ele perdeu tudo ali, ele perdeu a visão. Porque perdendo a visão você perde a força da fé, né? Então levantaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão, quer dizer, humilhando ele, né? Ele foi fazer o papel de um animal, né? Porque quem moía os cereais eram animais, eram burros, eram cavalos, né? Eram jumentos. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereceram sacrifício e louvaram o seu Deus, Dagon, né? O nosso Deus, entre aspas, nos deu a vitória sobre o inimigo, Sansão, diziam eles, né? Quer dizer, eles estavam regozijando o fato, né, de terem destruído Sansão, de terem conseguido cegar Sansão, né, tirar a força de Sansão. E quantos não são os nossos inimigos que agem dessa forma, né? Se regozijam pelo fato de nós estarmos perdendo, se ficam felizes com a nossa destruição, né? Por isso que você não pode dar esse gosto, não, pessoal. Vocês têm que ser fortes na fé com Deus, porque a nossa força não consiste em nós mesmos, não. Se nós não tivermos a direção de Deus, se nós não tivermos comunhão com Deus, nós estamos perdidos. Eu falo isso por mim. O que me sustenta essa força, porque muita gente fala para mim, nossa, pastora, você é muito forte, poxa, você passou tanta luta, eu li o seu livro, né? E você passou por desertos e lutas tão difíceis e tá aí firme. Mas essa força não é minha. Essa força não é minha. Essa força vem de Deus. Eu, sem Deus, eu não sou nada. Absolutamente nada. Aqui mostra que nós não somos nada sem a comunhão com Deus. Fica nítido. Sansão, gente, foi o homem mais forte que já existiu nessa terra. Nunca existiu homem tão forte como Sansão. A força dele vinha de Deus. Vocês entendem? E olha que coisa interessante. Você sabe o significado da palavra Dalila? Porque antigamente os nomes, né? Até hoje, assim, bem, enfim, quando as pessoas querem escolher nomes, normalmente às vezes ela busca na internet e tal, e ela vê o significado do nome. Algumas pessoas veem, né? Outras escolhem o nome para os seus filhos porque acham bonito, coisa e tal. Mas antigamente os nomes, eles eram dados às pessoas e ali tinha um significado muito forte para o resto da sua vida. E Dalila, dos significados da palavra Dalila, sabe o que é? Fraca, fraqueza. Olha só que interessante. O homem mais forte do mundo, que nunca existiu, um homem tão forte como ele, foi destruído pela fraqueza. Olha só, por algo insignificante, o fraco. Não subestime o seu adversário. Não brinque com Deus. Você pode se machucar, as consequências podem ser severas. Não ache que o que você está fazendo não tem consequências, não terá consequências, terá consequências sim. Quando a gente planta o mal, a gente colhe. Por mais que ele tenha sido um escolhido, ele foi um escolhido, desde o ventre da sua mãe. Mas com Deus não existem preferências, com Deus não existe panelinha, com Deus não existe o melhor, com Deus existe justiça. Com Deus existe aquele que obedece. O que obedece, esse vai ter o melhor dele. E é obedecer aqui, ó, na sinceridade, sem hipocrisia, sem querer mostrar, entendeu?
uma coisa que não é. É como eu já falei, vocês já me conhecem. Eu já atendi N pessoas, entre elas prostitutas, assassinos, e essas pessoas só tiveram o meu amor, porque são pessoas arrependidas, dignas de amor. Agora não vem com hipocrisia, não. Mostrar que você não é, porque com Deus, nem comigo, não engana ninguém, só engana a si mesmo. E diz assim, então, no versículo 25, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta, né? Humilhado, sendo humilhado. É assim que acontece com aqueles que saem da presença de Deus, são humilhados. Mais cedo ou mais tarde. Aqui passou um tempinho, né? Mais cedo ou mais tarde. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Então, aquele palácio, né? Tenta imaginar, por favor. Depois você busca na internet fotos, né? Coloca lá uma foto imaginária, né? Tenta imaginar como era feito o palácio. Era o palácio, né? E ali tinham duas colunas que sustentavam o teto, porque não havia cimento como hoje em dia, né? As construções eram muito diferentes, era uma construção bruta. As pedras, elas eram encaixadas, elas não eram coladas, né? Então, facilmente, se tivesse aí uma força maior, aquilo ali cai tudo, né? Então, eles estavam bêbados e trouxeram Sansão e o fizeram ficar em pé diante das duas colunas, né? Imagina só. 26. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: põe as minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. Ou seja, ali ele já foi sábio, né? Inteligente. Se eu colocar minha mão aqui, eu vou usar minha fé. Olha o que ele fez, gente. Versículo, então, 27. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus, ou seja, os inimigos, né, de Israel, estavam presentes. E havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Ou seja, o palácio estava cheio, tanto na parte de cima do palácio, né? Então tinha a cobertura, tinha as colunas e embaixo tinha o povo, né? Os governantes e todos os filisteus. Ali em cima estavam homens e mulheres, né? Imagino eu, bebendo ali e rindo, né? Dele, debochando. Olha, debochando dele. Olha aí. E aí diz então que homens e mulheres estavam na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele, né? Debochando, achando graça, né? Achando engraçado. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Olha aí, né? Humildade, misericórdia. Ele implorou: lembra-te de mim novamente, me ajuda, eu tô cego, me ajuda. Ele implorou misericórdia. E Deus, ele é misericórdia, ele é justiça. Claro, houveram consequências, ele colheu consequências, não tem jeito, né? Deus é misericórdia, mas você plantou, você colheu. Você fez, você vai colhendo, não tem jeito. Mas Deus, ele nesse momento ouviu a sua oração. E é assim com você. Pastor, o que eu faço? Eu vivo no erro, eu vivo no pecado, eu vivo uma vida errada. Sabe, eu tô na igreja há anos e não me conserto. Gente, eu conheço pessoas, sabe, é o que eu sempre falo. Eu fui pra Colômbia, fui pra Argentina, morei 12 anos, morei nos Estados Unidos, morei no México, voltei depois de mais de 20 anos e eu vejo pessoas que continuam com a mesma vida. A sua vida não muda, o seu caráter não muda. Eu não tô falando de vida financeira, não. Por favor, entenda o que é espiritual, o que realmente vale a pena. Eu estou falando, sabe, do eu dela. São pessoas que não evoluíram como, sabe, como ser humano, como pessoa, intelectualmente. Por quê? Porque ela não tem caminhada com Deus, ela não tem vida com Deus. E a Bíblia diz que toda sabedoria, se você tem um dom, se você tem uma sabedoria, se você tem uma aptidão, tudo isso vem de Deus. Quanto mais você buscar, mais Deus te dará. Mas a gente vê que tem pessoas que continuam na mesmice.
porque não tem comunhão com Deus. E se você não der um basta, você vai sempre ser aquela pessoa, aquele crente, aquele cristão que envergonha o nome de Deus. Que está há anos na igreja, mas é problemático, sabe? Tem a vida, os seus filhos numa vida destruída, seu casamento é destruído, você envergonha o nome de Jesus e não glorifica ele nunca. E tá há anos ali, ó, esquentando o banco. E aí os filisteus ficam assim, ó, rindo de você. Olha só. Ele então disse, soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais essa vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. 29. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-a com as 2 mãos e exclamou, que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Gente, muitos me perguntam, pastora, Sansão teve salvação? Eu não sei te responder. Não sei te responder, porque aqui há uma contradição, né? Humanamente falando, porque nós não somos Deus para julgar, né? Quem julga segundo o coração é Deus. Poxa, ele clamou para destruir o povo inimigo de Israel, para matar todo mundo, né? Para destruir aquele povo inimigo. E ali ele sabia que ele ia morrer com a queda, né? Um monte de coisa, de teto caindo em cima dele, né? De material, imagina. Caindo em cima dele, né? Aquelas lajotas que existiam da época. Ele sabia que ele ia morrer. Por isso que ele falou que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Aqui a questão maior, eu não vejo a salvação, porque isso cabe a Deus. Aqui a questão maior, eu vejo a misericórdia de Deus sobre aqueles que o clamam com sinceridade. Sobre aqueles que realmente se posicionam em lugar de dependência dele. Dependência. Eu sou forte, eu tenho esse dom, eu faço bem isso, eu trabalho bem, eu sou um bom profissional, eu sou um bom médico, eu sou um bom isso, porque Deus me dá essa condição. Deus me dá essa força, esse dom é de Deus. E quando eu clamar a Ele, Ele vai me dar forças para me sustentar. É disso que se trata. Então, infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas se julgam autossuficientes. Elas acham que podem viver brincando com as coisas de Deus e não terão consequência. Tem consequência, sim. Tem consequência. Opa! E como tem? Então, gente, vamos tomar cuidado, sabe? Pra gente andar, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Veja você desde o início, dá uma olhadinha lá nas nossas lives, no Pastora Bianca Agostini, dá uma olhadinha lá. Todos os heróis da fé pecaram, todos eles foram imperfeitos, não houve um perfeito, nenhum, somente o Senhor Jesus. Mas eu posso dizer a você que você pode procurar sim ser uma pessoa melhor, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não envergonhe o evangelho. Sabe, as pessoas estão cansadas de gente que fala. Tem gente que adora falar, mas não vive, não pratica o que vive. As pessoas estão cansadas de hipocrisia, o povo está sofrendo. Pessoas estão, sabe, gemendo, doentes, enfermas, com espíritos imundos em suas vidas. E a gente não tem que falar, porque de falar, tem muita gente falando e continua envergonhando o nome de Jesus. Nós temos que ser. Por onde andarmos, temos que ser o perfume do Senhor Jesus. E termos comunhão com Ele. Amém? Então diz que Sansão matou a todos aqueles filisteus, né? Ou seja, todos os inimigos de Israel mais uma vez foram destruídos, né? De uma forma inusitada. Por isso que a gente não pode
entender muitas vezes as coisas de Deus, mas assim foi, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, quando Ele quer defender um filho dele, Ele faz. E aqui foi assim. 31 diz, mais tarde seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? Então, eu espero de todo o coração que essa semente, essa palavra, fique aí plantada no seu coração, sabe? A semente da comunhão, a semente do cuidado até o fim, até a morte, né? Cuidado espiritual, né? Você que teme a Deus, você que ama a Deus, você que se diz, né, evangélico, crente, anda com a Bíblia por debaixo do braço, seja você testemunho. Não fica falando de Deus, não. Seja você testemunho. Que a sua vida fale por si. Que a sua vida seja um expoente. As pessoas podem até não gostar de você, te criticar, mas elas vão ter que reconhecer que Deus é com você, por mais que não queira. Não tem. Gente, o que o Senhor Jesus disse? Não tem como colocar uma vela embaixo da mesa. Não foi isso que Jesus disse? Você coloca, quando você acabou a luz na sua casa, você coloca uma vela embaixo da mesa? Aonde você coloca a vela, né? Ou o holofote, ou a lanterna, né? Hoje em dia é lanterna, antigamente era vela para iluminar. Você tem uma lanterna, você coloca assim embaixo da mesa? Não. Você coloca no lugar onde vai iluminar tudo, enquanto a luz não volta. Assim somos nós. Por mais que as pessoas não queiram enxergar, não queiram aceitar, não aceitam, sabe? Ela tem aquele negócio ruim dentro dela. Ela fica indignada de você ser quem você é. A Bíblia diz que não tem como botar a luz embaixo. Ela vai aparecer. Mesmo que ela não queira. Mesmo que a intenção dela não seja essa. Ela vai aparecer. Para a tristeza de muitos, né? Então, mantenha você sua comunhão com Deus, porque o que te faz brilhar é Ele. A sua força vem dEle. A sua inteligência vem dEle. A sua sabedoria vem dEle. Enquanto ele andou com Deus, ele teve força. O dia que ele trocou a comunhão dele por uma mulher, ele perdeu tudo, inclusive a sua própria vida. Não troque a sua comunhão com Deus por nada, gente. Não conte o seu segredo mais íntimo, sabe? Segredo que eu me refiro, aquele segredo da fé, aquele segredo, sabe, que te sustenta, que te faz ter essa intimidade com Deus. Não troque isso por nada nem ninguém. As Dalilas da vida virão, tá cheio. Pessoas interesseiras que se aproximam de você para tirar o que você tem. Se aproximam de você porque não te amam, né? Dalila não amava Sansão. Dalila tinha interesse em Sansão porque através dele ela ganharia então seus ciclos de prata, né? Existem muitas Dalilas hoje em dia. Permaneça você fiel. Não conte a ela da onde vem a sua força. Não entregue a sua força a ninguém. Ele entregou a força dele a uma mulher. E ele se deu mal. Não faça isso. Não se sabote. Porque senão a primeira coisa, você perde a sua visão. E você vai achar que Deus é com você. E Deus já não está mais com você, ó. Faz muito tempo. Os seus maus frutos refletem isso. Tá bom? Eu deixo então essa mensagem para você. Eu espero que tenha somado, sabe, na sua vida, no seu coração.
Eu espero que tenha abençoado ainda mais a sua fé. Eu espero que você se torne uma mulher com mais comunhão ainda com Deus, para que você possa então vencer as Dalilas, ter força o suficiente, porque não é fácil, né, gente? Ter força o suficiente para vencer as Dalilas aí que aparecem no nosso caminho. Amém? Queridos, queridas, Deus abençoe vocês. Amanhã, você que mora em Guará, estaremos em comunhão. Não perca sua comunhão, né? Do domingo de manhã, domingo à noite. Não perca sua comunhão. Não perca sua força para nada. E a sua força está em Deus, tá? Amanhã nós estaremos juntos às 9 da manhã ou às 19 horas. Eu estarei às 9 da manhã com todos vocês. Tá bom? Se você precisar de uma ajuda, uma orientação, eu estou aqui para te ajudar, tá certo? De todo o meu coração. Permanecerei aqui até o meu Jesus vir me buscar. Pode ter certeza disso. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem com Deus e na fé sempre.